Boa tarde, povo. Vamos dar continuidade ao estudo da função logarítmica. Na verdade, introduzindo a Madame. Finalmente introduzindo a função logarítmica, o que é que ela é. Ela tem uma especificidade, ela vai introduzir uma novidade importante e é por aí que vamos começar. Função logarítmica. Muito bem. A intuição diz-nos que a função logarítmica vai ser apresentada como sendo f de r em r, que a x faz corresponder logaritmo de base a de x. E o a tem que ser conhecido. Isto não está correto. Esta intuição não está inteiramente correta. A fórmula funcional, sim, vai ser essa. X, podemos chamar-lhe f também. F, ela é que a x faz corresponder logaritmo de base a de x. É a mesma coisa que a exponencial. Nós tínhamos que a x correspondia a levantado a x e, portanto, vai haver tantas funções logarítmicas quantas bases houver. Se considerarem, por exemplo, o logaritmo de base 2, gera a função logarítmica de base 2. O problema aqui é que o domínio dela não é R. Porquê é que não é R, o domínio dela? Pensem, não há logaritmos de números negativos. Tentem, por exemplo, calcular logaritmo de base 2 de menos 2. Logaritmo de base 2 de menos 2. Estamos a tentar calcular um logaritmo de um número negativo. Isto é x. Então ficaria 2 levantado a x igual a menos 2. É impossível. 2 levantado a x é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Deste lado dá sempre positivo, não pode ser igual a uma coisa negativa. Então quer dizer que o domínio desta função, e já agora pode ser 0, existe o logaritmo de base 2 de 0. De negativo já vimos que não há. E do 0 há logaritmo de base 2 de 0 igual a x. Significa que 2 levantado a x é igual a 0. Não há. Lembrem-se que a função exponencial não tinha zeros. A função exponencial não tinha zeros. Então, se a função exponencial não tem zeros, não é possível resolver isto. Quer dizer que o logaritmo de 0 também não existe. Então, não há logaritmo de 0. Não há logaritmo negativo. Quando forem traçar o gráfico da função logarítmica, têm que dar forçosamente uma coisa toda deste lado. Deste lado aqui, não pode ter nada do gráfico, porque ela não aceita objetos negativos. Então, nem sequer aceita objeto zero. Ela não aceita objeto zero. Ou seja, se eu tentasse ver aqui em zero quanto é que é a imagem da função logarítmica, não é possível. Só estes aqui para a frente é que vão ter logaritmos. Portanto, o gráfico vai ser uma coisa assim. Não é assim, porque já sabemos, vão ver exatamente como é que é, vamos construir do jeitinho certo, mas é um gráfico que só pode estar deste lado, não pode ter nada daquele lado. Então a primeira esquisitice da função logarítmica é que o seu domínio, o que ela aceita aqui, é apenas R mais estrela. É os positivos tirando o zero e nós convencionamos chamar este conjunto R mais estrela, ou, se quiserem representar sobre a forma de intervalo, de 0 até mais infinito. O contradomínio não há problema. Vamos colocar R. Beleza. E o vosso livro tem aqui um desafio. Um exercício resolvido, que é determinarem o domínio da função logaritmo de x menos 1 de 3 menos x. Eu acho demasiado complicado. Vejam a resolução. Não vou resolver, mas vejam que este exercício que está resolvido na página 160 é um exercício bastante forte. Vamos para a logaritmo de base a de x. Mais uma vez, temos que dividir em dois casos. Tal como o exponencial tinha de base a maior do que 1 e de base a menor do que 1, aqui será a mesma coisa. Então, primeiro caso e segundo caso. Primeiro caso. O caso A maior do que 1. Primeiro caso é o caso A maior do que 1.
Podemos fazer um exemplo, por exemplo, a igual a 2. Então, para o primeiro caso, a maior do que 1, vamos tirar como exemplo a maior do que 1, que é o primeiro caso, vamos fazer a igual a 2. Atenção, é apenas exemplo. Então, com a igual a 2, vocês fazem o mesmo de sempre. Fazem o mesmo de sempre. Fazem uma tabela. Colocam os logaritmos, x, e agora logaritmo de base 2 de x. Agora temos o logaritmo de base 2 e vamos começar já a enganar. Vou colocar aqui quantos é que o autor coloca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Vamos colocar aqui menos 2, menos 1, 0. Maldade da minha parte. Não pode ser, não é? Menos 2 e menos 1 não podem ser. Não há logaritmos de coisas negativas, não é? Nem sequer de 0. Portanto, não podemos começar. Podíamos começar 1, 2, 3, mas não é muito inteligente fazer isto. Como nós sabemos da função exponencial, o que é inteligente é fazer 1/8, 1/4, 1/meio. Então, talvez está sempre a crescer. 1/8, 1/4, 1/meio, 1, 2, 4 e 8. São as escolhas inteligentes. São as potências de 2, não é? São as potências de 2. É 2 levantado a menos 3, 2 levantado a menos 2, 2 levantado a menos 1, 2 levantado a 0, 2 levantado a 1, 2 levantado a 2 e 2 levantado a 3. Estas seriam as boas escolhas para os logaritmos. E ficávamos, então, com os valores correspondentes. Logaritmo de base 2, por exemplo, logaritmo de base 2 de 1/8 é igual a x. Se 2 levantado a x é igual a 1/8. E vocês já sabem que o 1/8 é 2 levantado a menos 3. Lembrem-se da exponencial, que isto é igual a 2 levantado a menos 3. Então, 2 levantado a x igual a 2 levantado a menos 3, menos 3. 1/4, repetem a mesma coisa, menos 2, porque 1/4 é 2 levantado a menos 2. 1/meio, logaritmo de base 2 de 1/meio, é o mesmo que ter 2 levantado a menos 1, menos 1. Em 1, quanto é que é o logaritmo de 1? O logaritmo de base 2, o log de base 2 de 1, como todos os logs, vai dar 0. 0 aqui. 2. 2 é o mesmo que ter 2 levantado a 1. Estava aqui 2 levantado a 1, 1. 4. Colocando aqui 4, é lógico que isto vai dar 2. E em 8 vai dar 3. Como é que é o gráfico, então? É um gráfico bonitinho. Só tem deste lado direito, lógico. Aqui alugamos, parece o Flamengo do ano passado, alugava meio campo aos adversários. Deste ano só apanha, mas não interessa. O Flamengo do ano passado alugava meio campo e a função logarítmica aluga meio campo. Não há nada deste lado. Então começamos em 1/8. 1/8 aqui, por exemplo. 1/8, o logaritmo é menos 1, menos 2, menos 3. Então é este logaritmo aqui. Em 1/4, que é aqui, menos 2. Em 1/meio, que é aqui, isto aqui é 1/4, isto é 1/meio. Em 1/meio vale menos 1. Em 1 vale 0. E, portanto, cá está o gráfico desta madame. E depois continua, não é? Continua porque depois em 2 vale 1 e continua para a direita, subindo. Devagarinho, muito devagarinho. O logaritmo é a função mais lenta que existe. Ela cresce, a função está sempre a crescer, mas é de todas as funções a mais lenta de todas. Imaginem, por exemplo, quanto é que vale o logaritmo de 1024? Como é que tiravam por aqui e colocavam aqui 1024. 1024 é 2 levantado a 10. Portanto, aqui em 1024, já em Parnamirim quase, eu neste lado em direção a Parnamirim, quase a chegar a Parnamirim, finalmente o logaritmo tinha chegado a 10. Vejam a lentidão com que o logaritmo cresce. É isso que devem reter. Então, eu vou só melhorar um bocadinho este gráfico. Tentar melhorá-lo um bocadinho. Não dá para fazer grandes coisas. Só para vocês verem a forma dele. Sem marcar os pontos, vou tentar dar uma melhorada. Então,
Em 1 vale 0. E então faz isto assim. E depois sobe muito devagarinho, mas sobe. Não para de subir. Ele vai continuar a subir, mas sempre a fazê-lo muito lentamente. Portanto, este é o gráfico da função logaritmo de base 2 de x. E aqui agora, como vocês modificam a base, bases maiores andam mais devagar ainda. Portanto, quanto maior for a base, mais devagarinho. É contraintuitivo, mas é assim. Quanto maior for a base, por exemplo, a base 4 em 1024 só é 5. O logaritmo, se fizerem o logaritmo de 1024, logaritmo de base 4 de 1024, com uma base maior, só dá 5. Portanto, quanto maior for a base, mais devagarinho cresce o logaritmo. Relativamente contraintuitivo, mas depois entende-se com o passar do tempo. Uma vez que o logaritmo é anti-exponencial, como o logaritmo é anti-exponencial, vocês sabiam, quanto maior for a base, mais rápido cresce a exponencial. Ora, a sua antifunção faz o contrário. Portanto, quanto maior for a base, mais devagar o logaritmo cresce. Mas é crescente, não é? Vamos ver isso na aula da manhã. Quando tentamos analisar o gráfico da função logarítmica, vamos ver que o gráfico é crescente e depois mais outras características, assimetrias e tal. Vamos ver aqui umas coisas engraçadas. Na análise do gráfico, eu vou deixar para amanhã, mas vejam que ele tem um zero, não é? A função logarítmica tem um zero, ela corta o eixo do x no ponto. Agora também não há nada que saber, não há nenhuma conta para fazer. Não é como na função afim, que tínhamos que ver menos b sobre a, na função quadrática tínhamos que resolver a famosa fórmula de Bhaskara, que não é, para calcular os zeros dela. Aqui não. A função logarítmica tem um zero, tem. Mas todo mundo sabe onde é que ele está. Então todas as funções logarítmicas têm zero neste ponto. Depois podem crescer mais ou menos e o gráfico pode ser mais ou menos inclinado, mas o zero da função logarítmica também não acrescenta aqui nada. Boa. Então e a outra? Segundo caso. Vamos então ao segundo caso. Segundo caso que o autor avalia na página 161. Então, segundo caso, base menor do que 1. Vamos escolher uma base 1 meio, por exemplo, 0,5. Vamos escolher aqui, é que ele escolhe? O autor escolhe A igual a 1 meio. Então agora, não há diferenças em relação ao objeto. O facto da base ficar mais pequena do que 1 não altera o objeto. O logaritmo continua a não existir, logaritmos de números negativos, e continua a não existir, logaritmos de zero. Não há logaritmo de zero, portanto começamos em 1/8. Começamos novamente em 1/8, só que agora, pensem, 1/8, vou calcular o logaritmo de base 1 meio de 1/8 igual a x. Então 1 meio levantado a x é igual a 1/8. Ora, 1/8 é 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio, não é? Então isto é o mesmo que ter 1 meio levantado a 3. Então 1 meio levantado a x igual a 1 meio levantado a 3, sacam direto que o x igual a 3. Portanto, x igual a 3. Fazem a mesma coisa para 1/4, 2. Fazem para o 1 meio, 1. Fazem para o 1, já sabemos que vai dar 0, porque dá sempre 0. Elas cortam sempre logaritmo de 1, independente de uma base, a 0. Logaritmo de 2, logaritmo de base 1 meio de 2, menos 1, porque 1 meio levantado a menos 1 vai dar 2. Lembrem-se da exponencial. 4 menos 2 e 8 menos 3. Quando vamos traçar o gráfico, vemos novamente aluguel do metade do quadro, e deste lado começa novamente em 1/8. Só que em 1/8 vale... Vou ter que pôr aqui um bocadinho mais perto do zero, para ver se isto agora fica melhor do que o anterior. Vale 1, 2, 3. Em 1/4 vale 2. Em 1 meio vale 1. Em 1 vale 0. Estão a ver? Então o gráfico da função logarítmica agora, e depois vai fazer a mesma coisa. Porque em 2 vale menos 1. Está aqui. Né? O gráfico está aqui.
e vai fazer isto, só que neste caso é muito parecido com o outro, só que agora vai ser decrescente. Isto não é? Depois também vai muito devagarinho, mas continua sempre a cair devagarinho para infinito. Para menos infinito ela vai descer, mas vai descer muito devagar e é a função que desce mais devagar de todas. É a mais lenta de todas as funções que vai para infinito. Ela vai para infinito, hein? Ela nunca para de cair, sempre a cair. Mas lá no fim do universo visível, não, no fim, a 30 km, não é? Daqui a 30 km, isto ainda ficava para aí em menos 10. Nós tínhamos que ir às estrelas do universo. O nosso gráfico tinha que ir para as estrelas do universo para nós termos menos 100, menos 200 aqui. Mas vai sempre devagarinho. Portanto, vão ver mais tarde, vai ter um nome, mas é só mais tarde. Para já, é isto que têm que saber do logaritmo de base 1/2 de x. Esta é a função logaritmo de base 1/2 de x. Então temos dois casos, a maior do que 1 e a menor do que 1. Vamos fazer aqui um quadro resumo. Vou fazer um quadro resumo e vou fechar o vídeo para partir então o gráfico dos logaritmos em 2, para amanhã acabar a análise do gráfico e para na quinta-feira concluir logaritmos. Então, f de x é uma função de r mais estrela em r, que a x faz corresponder logaritmo de base a de x, chamada função logarítmica. E dá duas possibilidades. A primeira possibilidade é o a maior do que 1. E nesse caso o gráfico é assim. Corta aqui em 1. Este é o gráfico no caso do a maior do que 1. E há a possibilidade do a entre 0 e 1. A menor do que 1 e maior do que 0. E nesse caso o gráfico é assim. Cruzando também aqui 1, mas decrescente. Vou deixar para amanhã a análise mais completa do gráfico e a relação com a função exponencial, deixar clarificada amanhã e fechar o vídeo de hoje. Fiquem bem, estudem matemática, façam uns gráficos da função exponencial ou façam exercícios de base, não é? Ou seja, cálculo de logaritmos, para que isto fique mais claro. Até amanhã.